Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa aqui mais um Papo Desinformante. Aqui você fica por dentro das notícias mais quentes do universo da desinformação. Foi divulgado esta semana o Digital News Report 2022, um estudo que investiga o consumo de notícias ao redor do mundo. Esse estudo ele analisa tendências em 46 países e aponta resultados de como as populações se relacionam com o conteúdo jornalístico. O destaque aqui do Brasil é que mais da metade da população não quer saber de acessar notícias. A gente vai falar sobre isso com a nossa jornalista e pesquisadora Liz Nóbrega. É verdade esse bilhete, Liz? Oi, Ana. É verdade, sim, né? O Digital News Report mostrou que 54% da população brasileira não quer saber mais de notícias, né? As pessoas evitam deliberadamente ou então limitam a sua exposição às notícias. Não é só, digamos assim, uma tendência brasileira, mas uma tendência mundial, né? O mundo inteiro também está, digamos assim, talvez desistindo das notícias, mas o Brasil é o que aponta o maior índice nesse sentido, né? E isso é por causa de várias razões, né? A maioria das pessoas disse que tem limitado as notícias porque elas são muito repetitivas, né? A agenda é muito repetitiva e também 36% da população mundial, inclusive, disse que evita o noticiário porque são notícias que os desanimam, que os deprimem, principalmente, né, quando a gente pensa no âmbito da Covid-19 e também no noticiário político, né? E a gente não pode nem julgar, porque realmente o noticiário não é tão fácil assim, mas é um dado muito significativo, muito preocupante quando a gente pensa em desinformação, quando a gente pensa em uma população bem informada. A gente bate muito nessa tecla aqui no Desinformante, que para a gente ter uma democracia saudável e forte, a gente precisa de uma população bem informada, que esteja a par de tudo que está acontecendo, né, da forma mais verdadeira possível, para que possa tomar as suas decisões. Mas também tem outros dados importantes, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a maioria dos jovens disse que não consome notícias porque algumas vezes não entendem as notícias, né? Às vezes tem um linguajar um pouco mais difícil. Então, é um alerta, inclusive, para os veículos de comunicação de buscar, talvez, né, uma forma mais simples, mais simplificada, ou então mais palatável de entregar esse tipo de notícia. Além de evitar, né, as notícias, também aumentou um desinteresse pelas notícias. O nível de interesse no conteúdo jornalístico no Brasil também diminuiu. Em 2015, esse nível de interesse era de 82% e agora, em 2022, chegou a 57%. Então, a gente vê realmente cada vez mais a população se afastando e tendo menos interesse ainda nos veículos jornalísticos. E isso é bem preocupante quando a gente pensa, como mais uma vez, em população bem informada. Também aumentou o nível de desconfiança na mídia, né? Hoje apenas 48% da população diz confiar na mídia. Então são dados muito importantes para a gente analisar todo esse cenário de consumo de notícias no Brasil e no mundo. E a matéria completa, com todos os dados e outros dados também sobre desinformação, está lá no nosso site www.desinformante.com.br. Muitos desafios para a mídia tradicional e também para as mídias aí nativas digitais, né? Como conseguir ser lido, como conseguir ser acessado, como conseguir causar interesse, né, nas pessoas. Bom, a população pode estar desinteressada por notícias em geral, mas uma coisa é certa: as pessoas 60 mais estão cada vez mais imersas no mundo digital, mais interessadas em novidades, acessando todas as informações através das redes sociais. Mas será que os nossos idosos estão preparados para identificar, por exemplo, fake news ou as dezenas de golpes que circulam por aí? Para falar sobre isso, a gente vai ouvir a Paula Campos, nossa assistente administrativa, colaboradora em artigos incríveis. Nossa super colega Paula Campos, é contigo. É isso mesmo, Ana. Pesquisas recentes do Cantar Ibope deram conta que 75% dos idosos com acesso às redes sociais, eles fizeram alguma transação online no ano passado. E aumentou em 66% as interações
dessa faixa etária, né, acima de 65 anos, nas mídias sociais. E eu não estou falando aqui só daquela mensaginha que você recebe de bom dia do seu avô, da florzinha e da foto do lado da roseira. São interações diversas nas redes sociais, como comentários, likes, reposts. Outra pesquisa também, dessa vez uma pesquisa estadunidense, deu conta que os idosos também, eles sentem mais medo de caírem em golpes da internet e eles propagam 7 vezes mais notícias falsas que o público jovem, aí compreendido na faixa etária de 18 a 29 anos. No Desinformante você vai até encontrar uma cartilha publicada ali na época da Black Friday sobre como se livrar dos golpes financeiros na internet. E recentemente, pesquisando sobre o tema da educação midiática para esse público idoso, a gente teve acesso ao projeto de lei proposto pelo deputado Alexandre Frota. O texto ele apresenta e propõe um programa que inclua as pessoas idosas e informe as pessoas idosas para o uso dessas novas tecnologias. O programa, né, de inclusão digital adaptado ao idoso, ele busca considerar a escolaridade, a experiência anterior do público idoso com as tecnologias, a habilidade manual, a acuidade visual e auditiva e funções cognitivas. Ana, esse assunto da educação midiática para o público 60+, me lembrou um pouco um texto que já teve aqui no Desinformante, quem nos acompanha há mais tempo já deve ter lido, sobre a educação midiática na infância e sobre o abismo que existe entre ter o controle técnico das mídias e ter uma formação que propicie mesmo uma leitura crítica das informações acessadas. É isso, Ana, a gente vai continuar aqui no Desinformante acompanhando esse tema da educação midiática, seja ela na infância, seja ela no público 60+. Vamos lá? Obrigada, Paula. A educação midiática é uma das saídas, né, estruturais que a gente enxerga para o problema da desinformação. Por fim, mas não menos importante, a gente continua aqui com o nosso Papo Desinformante, mas o João Brant, que é o coordenador geral do projeto, vai falar agora para nós um pouquinho sobre o novo Código Europeu contra a Desinformação. O novo Código Europeu é uma medida regulatória da União Europeia, assinada por 34 empresas e organizações, entre elas as Big Techs. Esse código ganha um reforço, medidas mais robustas, mais compromisso das plataformas para reduzir o fluxo de desinformação. Conta mais, João, como é que a Europa está conseguindo esses avanços, né, com as plataformas? Olha só, Ana, esse código eu acho que ele é bastante importante porque ele acompanha um movimento de aumento da regulação sobre as plataformas. A gente vai ter no começo de julho a aprovação de 2 textos muito importantes de regulação, que são o Digital Services Act e o Digital Markets Act, então um voltado para dizer as regras de moderação de conteúdo e outro voltado para discussão de mercado, né, de como é que você aumenta a competição nesses mercados. Mas nenhum deles trata muito aprofundadamente sobre desinformação. Então, o que a Europa fez? Ao mesmo tempo que ela avança nesses textos legais, eles resolveram reformular o tal do Código Anti-Desinformação que existia já desde 2018. Eu diria que a primeira versão desse código era bem light, ela gerava algumas obrigações das empresas, mas com pouco resultado efetivo. Nesse momento, esse código aprovado agora em 2022 e que passa a valer daqui a 6 meses, né, elas têm 6 meses para se adaptar, traz novidades importantes. A primeira delas é uma ação mais decidida de reduzir os incentivos financeiros para quem divulga desinformação. Isso significa que você não pode... Na prática, a gente sabe que a desinformação é muito lucrativa, tanto para as empresas quanto para quem promove. Então, o código está tentando cercar os 2 problemas, né? Diminuir os incentivos para as empresas, para permitirem essa veiculação de publicidade para anúncios que desinformam, né, ou para conteúdos que desinformam, e, por outro lado, também diminuir e impedir a monetização, no caso do YouTube, por exemplo, né, de criadores que estão espalhando a desinformação. A segunda questão é facilitar o acesso de pesquisadores aos dados das empresas. A gente tem visto, na verdade, a gente acompanha isso aqui no Desinformante, um fechamento da transparência das plataformas para os pesquisadores, e o código está tentando reverter esse movimento, né, impor algumas obrigações. Terceiro ponto importante,
vetar o que eles chamam de conteúdos ou de comportamentos manipuladores. Então, a história dos bots, né, os robôs que não são identificados e que na prática influenciam o debate público, as campanhas coordenadas, deepfakes. Então, há um cerco em relação a esse ponto. Outro ponto, a transparência da publicidade política. A gente sabe como a publicidade política ela é relevante, porque a gente está dizendo na prática de conteúdo que é impulsionado com mensagens políticas, e até agora as empresas têm um nível de liberdade muito grande para dar transparência a isso, e a transparência acaba sendo muito restrita. A gente está vendo uma pressão agora, então, para essas bibliotecas de anúncios aumentarem os dados que eles oferecem ao usuário e permitirem um monitoramento dessa desinformação quando ela é propagada como anúncio. Bom, e finalmente, igualmente importante, a obrigação das empresas monitorarem essas medidas e apresentarem relatórios regulares sobre elas. Ou seja, eu preciso dizer o que eu estou fazendo, dizer se eu estou cumprindo de verdade esse código e conseguir mostrar a evolução nesse caminho, né? Não adianta a gente fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, a ideia aqui é que o que não está funcionando precisa ser modificado e as empresas precisam monitorar e dar transparência a essas modificações. Acho que é um enorme avanço, Ana, e eu acho que serve de exemplo para vários países. A gente deveria olhar para isso de forma a se inspirar nesse código para o Brasil e para os países da América Latina. Quem sabe chega aqui, hein, João? Quando será que chega aqui? Implantando na União Europeia, quando chega na América Latina? Bom, o Papo Desinformante dessa semana fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar. Por favor, se inscrevam no canal, isso é fundamental para a gente ter alguma visibilidade aqui no YouTube. Não se esqueçam também de acompanhar a cobertura especial do Matias Felipe, direto de Oslo, na Noruega. Ele está cobrindo o Global Fact, o maior evento de fact-checking do mundo. Até a próxima. Tchau!